Boa noite, queridos, amados, ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui nesta noite para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Ainda que nós não somos merecedores, mas estamos debaixo da graça de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com os amados irmãos 2 Coríntios. Quero, nesta noite, o capítulo 2 e o capítulo 3 de 2 Coríntios. Aqui Paulo, tantos problemas com esta igreja de Coríntios, mas mesmo assim, Paulo tinha um profundo amor por esses irmãos, por essa igreja, que tanto ele amava, estes irmãos, e por isso ele trazia doutrinas, repreensões terríveis, ao qual também o nosso irmão apóstolo Paulo, aqui nós vemos nesta carta aqui, que Paulo ele queria defender o seu apostolado, aquilo que o Senhor chamou ele para o apostolado, porque alguns estavam tentando reprovar o seu chamado. Mas nós vimos aqui que o amor que Paulo tinha por esses irmãos. Irmãos, isso é interessante, né? O pastor, quando ele ama a obra e quando ele ama as suas ovelhas, ele cuida das suas ovelhas. Assim, independente se vai usar de forma rígida para corrigir, mas o bom pastor, ele cuida das ovelhas do Senhor. E aqui Paulo, ele vai nos trazer aqui ensinamentos maravilhosos. Vocês dão aqui no capítulo 2, a partir do seu versículo 1, diz assim: resolvi, por isso, não lhe fazer outra visita que vos causasse tristeza. Pois, se eu vos entristeço, a quem me alegrará, senão aquele que por mim foi entristecido? Então, aqui não revela qual o nome da pessoa, mas tinha uma pessoa que estava entristecendo o apóstolo Paulo. Poderemos pegar um exemplo, se não me falha a memória, lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando estava tendo sérios problemas de pecados gravíssimos dentro da igreja, e Paulo usou a sua autoridade apostólica e repreendeu, até chegou ao ponto de dizer: olha, se esse cidadão não quer se arrepender do que ele está fazendo, tira ele do meio da comunhão dos irmãos e entregue ele para Satanás. Não que Paulo estava trazendo assim condenação para aquela pessoa, mas sim para que ele Satanás tocasse nele e ele se convertesse e fosse salvo no dia do Senhor. Versículo 3: e escrevi vós isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me. Tenho confiança em vós todos, que a minha alegria é a todos vós. Então aqui Paulo demonstra, irmãos, a alegria que ele tinha pelos irmãos de Coríntios. Claro, né? Paulo, ele ganhou esses irmãos para Jesus, né? A gente tem o costume de falar assim: olha, Paulo foi lá e inaugurou a igreja. Não, Paulo foi um instrumento de Deus, foi lá, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo, e ali aquela igreja, ela foi fundada, foi Paulo, mas realmente tudo dependente de Deus, né? Se não fosse
a graça de Cristo na vida de Paulo, na vida minha, sua, hoje eu não estaria aqui falando do amor de Deus, né? Nós somos simplesmente instrumentos na mão de Deus. Somos vasos na mão do Senhor. Então, não é nada para a nossa glória, nada para o nosso louvor. Tudo é para a honra e glória de Cristo. Aí Paulo, de versículo 4, diz assim: pois em muitas tribulação e angústia de coração vos escrevo com muita alegria, com muitas lágrimas, não para vos entristecerdes, mas para que conhecerdes o amor que abundante que vos tenho. Então, Paulo, escrevendo essa carta, diz: olha, eu vos escrevo com muita angústia, com muita tristeza no coração, com lágrimas. Mas aí Paulo, mais uma vez, ele afirma o amor que ele tinha por esses irmãos, por esta igreja. Ainda, como nós já falamos, ainda todos os problemas que Paulo enfrentou, com questões severas apesar que Paulo usou de doutrina para com esses irmãos. Versículo 5: se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, mas para que não seja por demais severo de todos vós. Então aqui, irmãos, aqui não cita o nome da pessoa que estava assim, trazendo tristeza para o apóstolo Paulo. Provavelmente estava, esta pessoa estava tão entristecendo o apóstolo Paulo por o seu ministério, ou também estava trazendo algum conflito entre os irmãos, entre a igreja. Versículo 6, olha: basta-lhe tal esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deverias antes perdoar, ele consolá-lo, para que esse não seja de modo algum consumido por desamaiada tristeza. Versículo 8: pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Versículo 9: para isso vos escrevi também, para que estas provas saber que sois obedientes em tudo. Versículo 10: e a quem perdoardes alguma coisa, também perdoo. E que eu perdoei, se tenho perdoado, por amor eu vos fiz a presença de Cristo, que não sejais convencidos por Satanás, pois não ignoreis os seus árduos. Irmãos, Paulo está afirmando aqui em questão de perdão uns aos outros, amor uns aos outros. Irmãos, nós somos seres humanos. Toda família, ela tem problema. Aonde se ajunta pessoas tem problema. E aqui Paulo, ele está trazendo em questão de perdão uns aos outros. É o amor fraternal, é o amor filéu, que é o amor de irmão para irmão. Porque se nós olharmos o versículo 10, e a quem perdoardes alguma coisa também, eu perdoou, para que perdoais, que tenho perdoado por amor. Então aqui, esse amor aqui, no grego, né, é o amor filéu, quer dizer, o amor de irmãos um para com os outros, amor de salvo para com os salvos. E aqui Paulo disse: olha, perdoa uns aos outros, para quê? Para que, aí Paulo coloca no versículo 11 aqui, o inimigo, arcavelho, que é o adversário, né? Pois não ignoramos os seus ardes, quer dizer, os ardes de Satanás. Versículo 12 diz assim: ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, uma porta me abriu o Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Quem que era esse Tito? Esse Tito aqui foi um companheiro que Paulo discipulou, era um servo
vamos dizer, servo de Paulo, que assim como Timóteo também, de sorte que despedindo-me, partir para a Macedônia. Graça, porém, a Deus, que sempre nos fez triunfar em Cristo, por amor de vós manifesta em toda o lugar e o cheio do seu conhecimento. Versículo 15. Pois para Deus somos perfumes de Cristo, tantos os que se salvam, como também os que se perdem. Olha que coisa interessante Paulo coloca aqui, que nós somos perfumes para Cristo, né? A Bíblia diz assim, amados irmãos, que quando um pecador se arrepende, quando um pecador crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que há festa no céu. Então nós somos perfumes para o Senhor. Só que aqui Paulo coloca a questão dos que também que se perde. Versículo 16. Para estes certamente cheiro de morte para a morte, para aqueles que é cheiro de vida para a vida, mas estas coisas é que endonham. Versículo 17. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade de Deus, na presença de Deus. Irmãos, que Paulo quis dizer aqui em relação dos falsificadores do evangelho? Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 8, Paulo vai dizer: ainda que um anjo vos anunciasse um outro evangelho, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo, seja ele anátema, seja ele amaldiçoado. Irmão, não tem outra mensagem que nós devemos pregar, é Jesus Cristo, é Cristo como Salvador, porque tem o falso evangelho, os falsificadores do evangelho. Quero saber um deles? É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da cura, é o evangelho só da libertação, é esse evangelho que é apresentado. O evangelho que Cristo, que os apóstolos nos ensinou, é o evangelho da renúncia. É o evangelho aonde o pecador é salvo, é liberto, é transformado em uma nova criatura. Agora aqui nós vamos entrar no capítulo 3. Paulo agora aqui vai entrar em questão agora entre a lei e a graça. Ainda aqueles que estão debaixo da lei estão com o véu sobre o seu rosto. Estão com o seu véu sobre o seu rosto. O que é o seu rosto? Vive sobre obras para ter algum merecimento. Vamos se dizer assim, para ser salvo precisa fazer obras. Precisa guardar dias. Precisa guardar dias de sábado. Precisa se prever de alimentos para ser salvo. Precisa circuncidar para ser salvo. Precisa fazer um monte de requisitos para receber a misericórdia de Deus. E aqui Paulo, ele vai falar sobre o Velho Testamento. Claro, irmãos, que o Velho Testamento, nós não desprezamos o Velho Testamento de forma alguma. A Bíblia, ela é perfeita, a Bíblia, ela é completa. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Mas uma coisa que nós devemos atentar, irmãos, nós não somos salvos por meio de obras. O salvo é salvo pelo mérito de Cristo. Agora, o salvo, ele tem prazer de fazer obras, não para ser salvo, mas para glorificar ao Senhor. Olha, diz assim a palavra de Deus. O capítulo, 2 Coríntios, capítulo 3. Começamos outra vez a louvar a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta, de recomendação para vós, de recomendação de vós. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui Paulo, ele faz a referência, irmãos, de cartas de recomendação. Nós temos muito isso nos ministérios, né? Quando vai sair de um ministério para o outro, de uma igreja para outra, o pastor
que está recebendo, ou pastor presidente, ou dirigente que seja, pede, irmão, eu preciso de uma carta de recomendação sua lá de outra igreja. Eu acho isso louvável. Eu acho isso louvável porque existe tanto picareta na fé, irmão. Existe tanto crente sem vergonha. Então, aqui Paulo está dizendo, olha, eu não vos necessito de cartas. Mas, por quê? Porque a recomendação que eu tenho de vós é a carta que está escrito no coração. Versículo 3. Já é manifesto que sois a carta de Cristo. Quer dizer, carta de Cristo, irmão? Testemunho. Nós somos testemunha, nós somos carta aberta, livros abertos de testemunha de Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui, pregando, falando das grandezas que há na pessoa de Jesus. Ministrada, não é escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, que em tábuas de pedra, e não na tábua de carne, mas no nosso coração. Agora aqui Paulo, ele vai entrar em questão, amados irmãos, pela questão da lei. Porque o versículo 3 diz assim, ó, já é manifesto que sois carta de Cristo, ministrada por nós escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Aqui ele está falando aqui, amados irmãos, sobre o novo nascimento, a nova criatura na pessoa bendita de Jesus. Aí Paulo aqui ele vai citar em relação às tábuas, que tábua é essa, irmão? As tábuas dos 10 mandamentos, que segundo os adventistas, é a que foi escrito com o dedo de Deus. Mas estas tábuas servem para quê, irmão? A lei, ela serve para mostrar os nossos pecados, para mostrar que nós somos injustos diante de Deus. Que a lei do Velho Testamento nada mais nos serve para nos condenar diante de Deus. Que diz assim, o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas sim com tábua do coração, e por intermédio de Cristo, temos tal confiança em Deus. Versículo 5, não que sejamos capazes de, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, se partíssemos nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 5, Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança. Que nova aliança é essa, irmãos? Se Paulo diz aqui que existe uma nova aliança, sinal que existe uma aliança antiga. Qual que é a aliança antiga? Aquela que foi dada pela lei, por Moisés. Agora esta nova aliança, ela foi consagrada com sangue derramado na cruz do Calvário. O véu do templo rasgou. Então agora nós temos acesso ao Pai por meio do nosso Senhor Jesus. E é que Paulo, ele vai falar o ministro. Nós somos ministro da nova aliança. Irmão, não existe mensagem. Não existe toda mensagem pregada. Tem que ser anunciado Cristo nesta mensagem. Toda mensagem tem que levar a mensagem de arrependimento para nós, para os nossos pecados, porque Paulo vai dizendo assim, ó, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ah, irmãos, quantas pessoas é mal compreendida este texto aqui, que quando Paulo fala assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer? Que letra é essa que mata? Que mata a letra é a lei mata. A lei, ela vem nos condenar diante de Deus, mas o Espírito vivifica. Tem muitos aí que falam assim, olha, não é bom você estudar muito, porque vai matar o Espírito Santo que está dentro de você. A partir do momento que você começar a estudar, você não vai crer você não vai crer mais nos mistérios de Deus. Não, ao contrário. Quanto mais você estuda essa palavra,
quanto mais você se dedica aos estudos, a examinar as escrituras, mais nós vamos ficar mais fortes espiritualmente. Porque quando Paulo diz assim que a letra mata e o espírito vivifica em questão da lei, porque aqui, aí no versículo 7, porque se você olhar só o versículo 6, você vai entender desta forma. Aí Paulo, ele vai colocar aqui aqueles que estão com véu sobre o seu rosto, sobre a sua cabeça, que é o véu da lei. Olha que coisa interessante. O versículo 7. Pois é o ministério da morte, gravado com letras de pedras. Ele está falando aqui da lei, letras de pedra. Os 10 mandamentos gravados em tábuas. E veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam filtrar os olhos de Moisés, por causa da glória do rosto que ainda desfalecente. Quer dizer, por que Moisés usava o véu quando ele descia? Porque as pessoas não poderiam contemplar, olhar nos olhos, no rosto de Moisés, pela glória de Deus que estava em Moisés. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi gloriosa, quer dizer, lembra que eu falei para os irmãos que a lei ela vem nos condenar? Né? O ministério da condenação foi gloriosa, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Que ministério da justiça? Da graça, que Deus aplica a sua justiça em nós pelo meio da justificação. O que é justificação, queridos irmãos? Justificação é o ato que nós estávamos condenados. Nós estávamos perante um tribunal e nós estávamos sendo condenados pelos nossos pecados. Mas aí Cristo interviu ao nosso favor e nos justificou diante de Deus. Versículo 10. Pois o que foi glorioso, não em comparação com a glória incorruptível. Se é que desvendecia, teve a sua glória, muito mais glória tem que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usemos de muita ousadia no falar. Nós somos... Versículo 13, olha que coisa interessante. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem ao fim daquilo que permaneciam. De fato, os seus sentimentos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece no mesmo véu e foi removido, porque a mente em Cristo ela foi abolida. Então, quando Paulo diz aqui, irmãos, ele fala pessoas que ainda estão com o véu sobre o seu rosto. Quer dizer, vive da prática da lei. E a lei, amados irmãos, ela não pode levar o homem à salvação. Ao contrário, assim, a condenação. Por isso que nós precisamos da graça de Jesus. Versículo 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto nos corações dele. Quanto, porém, um deles se converter ao Senhor, então o véu é retirado. Quer dizer, quando a pessoa se converte ao Senhor, o véu é tirado do seu rosto. Quer dizer, aquilo que levava a viver uma vida só de obras, aquele véu ele é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. Aonde o Espírito do Senhor está a liberdade. Irmão, não confunda liberdade com libertinagem. Versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e da mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, na nova aliança agora, na nova aliança que nós vivemos,
até reinar com Cristo de eternidade a eternidade, irmãos. Nós vamos viver sobre todo pelo Espírito. Por quê? Porque agora o Espírito Santo nos trouxe nos trouxe algo poderoso dentro de nós, que é a vida através do Espírito. Amém, irmãos? Deus abençoe. Se Deus nos permitir, nós vamos entrar no capítulo 4 de 2 Coríntios.